Faxineira desafia sheik bilionário em árabe e revela a Deus a injustiça emocionante. Maria sempre acreditou que dignidade se conquistava com esforço. Desde menina, aprendeu com sua avó que cada gota de suor colocada no trabalho trazia um pouco mais de respeito. Vivendo em um subúrbio humilde de São Paulo, ela dedicava-se à sua família com amor incondicional, mesmo quando as contas pareciam acumular. Sua vida tranquila, no entanto, tomaria um rumo inesperado quando recebeu a proposta para limpar o luxuoso apartamento de um sheik bilionário. O dia em que Maria entrou naquele prédio parecia saído de um sonho, lustres brilhantes, uma segurança com olhar severo, e o cheiro de riqueza pairando no ar. O apartamento era como um castelo em meio à selva de pedra, com vista para a cidade que ela conhecia tão bem, mas que parecia tão distante. Enquanto limpava, seus olhos se perdiam em objetos extravagantes que refletiam um mundo que parecia ser de outro planeta. Mas, à medida que ouvia as conversas do sheik, algo brotou dentro dela. O homem, que personificava o poder e a opulência, também carregava dores e preconceitos que ela nunca imaginou. Um dia, enquanto organizava os livros, presenciou uma cena que a marcou profundamente. Uma visitante, por conta de sua pele, foi maltratada ali dentro. Maria sentiu seu coração disparar, como se uma chama estivesse acesa dentro dela. A indignação cresceu a ponto de não conseguir mais silenciar. O medo foi deixado de lado e, com um passo à frente, ela decidiu que era hora de usar sua voz. "Para com isso!" gritou, balançando suas mãos nervosamente. Sem perceber, as palavras em árabe fluíam de seus lábios como se sempre tivessem estado ali. "Vocês acham que o dinheiro faz alguém melhor, mas a verdadeira grandeza está em como tratamos as pessoas." O ambiente congelou, e todos olharam para ela, como se cada palavra perfurasse o ar pesado de preconceito. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Diante do silêncio, o sheik, com uma expressão de incredulidade, a encarou. Maria, com o peito apertado e lágrimas nos olhos, explosivamente expressou toda a frustração de uma vida inteira. Ela falou sobre as dificuldades da sua comunidade, os sonhos que eram pisoteados sob os pés da opressão. O ambiente, que antes era só luxo e arrogância, agora pulsava com a intensidade de um debate que ecoaria na vida deles. Após o confronto, Maria voltou para casa, onde sua comunidade a esperava ansiosamente. Ela se tornou uma heroína, a mulher que desafiou um gigante. Juntos organizaram uma reunião comunitária onde Maria falou sobre união e dignidade, sem nunca esquecer que a verdadeira riqueza é o respeito e a solidariedade. As vozes que antes eram caladas agora ecoavam alto e forte, e naquele momento, a esperança começou a tomar forma. Mas entre os ecos de vitória, um novo desafio surgiu. O sheik, tocado pela coragem de Maria, começou a refletir sobre suas próprias ações e preconceitos. O que aconteceria quando esse encontro de mundos, tão diferentes e ao mesmo tempo tão semelhantes, finalmente se tornasse uma força de transformação? O futuro de ambos estava entrelaçado de maneiras que Maria nunca poderia imaginar. A luta pela justiça prometia cenas ainda mais emocionantes e impactantes que viriam a seguir. Maria acordou com a luz da manhã atravessando as cortinas de seu quarto. O sol, que brilhava sobre a cidade, trazia consigo um novo dia e novas possibilidades. Depois do que havia acontecido no apartamento do sheik, sua vida parecia ter tomado um rumo diferente, como se cada passo agora trilhado fosse um eco de sua recente bravura. Mas mesmo com todo o apoio da comunidade, um misto de ansiedade e expectativa a acompanhava. Ela sabia que a coragem que sentiu ao desafiar o sheik não poderia ficar apenas em palavras. Era preciso agir, tornar-se a voz ativa que sempre sonhou ser. E assim, decidiu que a reunião comunitária da noite anterior seria o primeiro passo. Maria olhou para o espelho e, com um sorriso tímido, fez uma promessa a si mesma: "Farei a diferença e não vou recuar." Os dias seguintes foram repletos de acontecimentos. Maria envolveu-se em diversas atividades na comunidade. Organizou limpezas coletivas, debates sobre educação e justiça social, e virou referência para muitos que a apoiavam. Ao mesmo tempo, o sheik, perplexo com sua coragem, passou a observar de longe, tomado por dúvidas. Ele nunca havia considerado que suas atitudes poderiam ferir os mais humildes.
A reflexão o levou a se questionar sobre seu papel no mundo. Certa manhã, enquanto Maria preparava um banner para um evento sobre inclusão, recebeu uma mensagem inesperada. Era do Sheik. Seu coração disparou ao ler aquelas palavras. Ele queria se encontrar com ela. Era um convite para um café, e a única coisa que pôde pensar foi se deveria aceitar. O que ele deseja? Questionou-se. Para que ele quer falar comigo agora? Ela levou algum tempo para decidir. A fúria que sentirá na primeira vez que o viu ainda estava lá, mas havia algo diferente no ar. O que ele queria dizer? Ao considerar a possibilidade de um encontro, lembrava-se de sua avó, sempre dizendo que o diálogo era a chave. Assim, aceitou o convite. O encontro foi marcado para o dia seguinte em um café próximo ao prédio de Maria. Ela chegou primeiro, sentindo o nervosismo lhe apertar o estômago. O ambiente era acolhedor, com flores nas mesas e a música suave soando ao fundo. Enquanto olhava para os lados, lembrava-se de suas pessoas, dos rostos preocupados e da luta que tanto a motivava. Ela não estava ali apenas por ela, mas por todos os que a apoiaram. Quando o Sheik entrou, Maria percebeu que ele estava diferente. No olhar, uma fragilidade que ela não havia visto antes. Ele se aproximou, e assim que trocaram cumprimentos, houve um instante de silêncio entre eles que parecia eterno. O que posso fazer para corrigir meus erros? Ele perguntou com a sinceridade nos olhos. Maria ficou pasmada com a sinceridade da pergunta, mas ao mesmo tempo, uma onda de confrontação crescia dentro dela. Havia muitas questões que precisavam ser colocadas na mesa. Ela respirou fundo, e as palavras que vinham à mente pareciam carregar todo um peso. O que ela dissesse poderia tanto mudar o rumo das coisas quanto exacerbar ainda mais as dores que já existiam entre eles. Então, as vozes de sua comunidade ecoaram em seu coração. Precisamos falar sobre escolhas e sobre a verdadeira riqueza que vem do respeito e da inclusão, respondeu Maria, a firmeza agora substituindo seu nervosismo. Era o início de uma conversa que ninguém esperava, mas que poderia alterar os destinos de ambos de forma irreversível. Será que eles conseguirão quebrar as barreiras que os separavam? O que o Sheik realmente estava disposto a fazer para reparar seus danos? A resposta, intensa e cheia de significados, se aproximava rapidamente. O ar estava carregado de uma tensão estranha quando Maria e o Sheik se sentaram à mesa. Maria olhava nos olhos dele, tentando ler suas intenções. O Sheik, por sua vez, parecia lutando contra um turbilhão de emoções, seus músculos relaxados, mas a mente agitada. Escolhas, ele murmurou, como se praticasse a palavra. Nunca pensei que as minhas afetariam tanto outras pessoas. Maria sentiu um choque ao perceber que por trás da fachada de poder e riqueza havia uma alma inquieta buscando seu lugar. Você fala em correção, mas e os erros que já provocou? Disse ela, um pouco mais dura do que pretendia. As pessoas que você ignorou? Os sonhos que foram esmagados? A dor em sua voz era palpável, e Maria se viu lutando contra lágrimas que teimavam em querer escorregar. Ele assentiu, um sinal de que entendeu. Sim, eu não fui moldado para sentir essas coisas, confessou, a voz baixa. Eu tinha tudo, mas nada de verdadeiro. Todo esse poder, e me sentia como um fantoche. Ele respirou fundo, como se aquelas palavras exigissem um esforço imenso. E agora entendo que riqueza é muito mais do que possuir bens. Então, o que você quer? Maria sabia que tinha que ser cautelosa. Cada palavra contava. Quero fazer algo para reparar o que fiz. Ajudar. Não com dinheiro, mas com ações. Ser parte da mudança que minha cidade precisa, ele respondeu, a sinceridade impregnando suas palavras. Maria o olhou de forma intensa, tentando decifrar a sinceridade dele. Era fácil se perder em promessas vazias, ela tinha visto isso muitas vezes. Mas havia algo em sua expressão que a inquietava. Ele parecia genuinamente ferido, talvez até mesmo disposto a enfrentar as sombras de seu passado. Isso a fez se lembrar de sua própria jornada. E como podemos transformar isso em ação? O que você está disposto a abrir mão? A sua posição, seu privilégio. As palavras ressoaram como um desafio no ar, um convite, uma provocação. O que estava por trás da boa intenção poderia ser uma mudança radical ou apenas mais uma máscara. O Sheik refletiu calmamente enquanto a música suave do café parecia se silenciar, envolvidos em um microcosmo de angústia e expectativa. Ele entendeu a gravidade do que pedirá a Maria. Eu posso abrir mão do meu status. Não quero que o meu nome defina quem sou, a não ser que esse nome seja sinônimo de mudança e inclusão. Ele disse, a decisão tomando forma em sua voz. As palavras flutuavam entre eles, desafiadoras e provocantes. Isso não será fácil, Maria avisou, seu coração acelerando. As pessoas não deixarão passar as coisas rapidamente. Você precisa estar preparado para a resistência e para a dor.
Estou preparado. A vontade de mudar é maior que o medo, respondeu o sheik, olhando profundamente nos olhos dela. E eu começarei aqui e agora, mesmo se isso custar minha reputação. Maria sentiu um misto de esperança e dúvida. O que ele estava dizendo era significativo, mas como ele realmente colocaria isso em prática? O ambiente estava tenso e a conversa delicada. Mas naquele momento, uma ideia surgiu na cabeça de Maria. E se organizássemos uma ação comunitária? Um projeto onde você pudesse se envolver diretamente com aqueles que você feriu? Ela mal podia acreditar no que estava sugerindo, a emoção pulsando em suas veias. Os olhos do sheik brilharam. Isso é possível? Você faria isso comigo? Sim, mas sob as minhas condições. Vamos fazer isso como uma equipe, e você terá que ouvir as pessoas. A determinação em sua voz soava como um tambor, um chamado à mudança. O sheik assentiu, aceitando o desafio. Uma nova jornada começava, mas Maria não podia deixar de pensar. Eles realmente conseguiriam superar as feridas do passado? E a resistência que viriam a enfrentar? Os dois saíram do café com um plano, mas com mais perguntas do que respostas. Uma transformação estava à espreita, mas o caminho seria repleto de obstáculos. Tudo dependia agora de como eles enfrentariam as tempestades que poderiam vir a seguir. Afinal, promessas eram apenas o primeiro passo, a verdadeira prova vinha. A seguir, o futuro brilhava, mas será que a luz venceria as sombras que o cercavam? Maria e o sheik saíram do café em direção a um novo capítulo, mas o peso da desconfiança ainda pairava entre eles como um nevoeiro denso. Caminhavam pelas ruas pavimentadas, onde as vozes vibrantes dos vendedores e o aroma do pão quentinho despertavam memórias de dias mais leves. Para Maria, aquele bairro não era apenas um lugar. Era seu lar, repleto de memórias de infância, risos e, claro, suas lutas diárias. Para começarmos, precisamos de uma abordagem sólida, ela disse, quebrando o silêncio que os envolvia. O sheik, agora vestido com uma camisa simples, parecia quase um estranho em sua nova identidade. Precisamos de alguém que tenha experiência em iniciativas sociais. Alguém que entenda as fragilidades da comunidade. Quem você sugere? Ele perguntou, a curiosidade desperta em seus olhos. Maria hesitou por um instante. Sabia que sua amiga Raquel, uma ativista local, estaria disposta a ajudá-los. Raquel sempre foi o coração pulsante da comunidade, alguém que não apenas falava, mas agia. A ideia de juntar forças pela mudança trazia um ímpeto renovador. Raquel. Ela pode nos mostrar como criar algo que realmente funcione. O sheik franziu a testa, um pouco apreensivo. E se ela se recusar a trabalhar comigo? Ela não precisa saber quem você é. Comece como um voluntário, alguém que quer entender a dor e as alegrias desta comunidade. Se mostrarmos que seu coração está realmente aqui, ela verá sua intenção. Você acredita mesmo que é tão simples? O sheik respirou, um misto de nervosismo e esperança. Sim, porque a transformação começa com um gesto genuíno. E às vezes, os pequenos atos têm o maior impacto, Maria explicou, sentindo a chama da determinação reacender dentro dela. Era um risco, mas o único caminho válido a seguir. Eles decidiram se encontrar com Raquel no dia seguinte. O sol nascer e iluminar as ruas estava prestes a marcar o início de uma nova jornada. Mas a ideia deles não seria bem recebida por todos. Após o encontro, enquanto Maria arrumava suas coisas na casa pequena, recebeu uma mensagem inesperada de um vizinho. Ouvi que você está levando um sheik para nosso meio. Não confie nele. Ele é do tipo que destrói vidas. As palavras geladas cortaram seu coração. Maria olhou pela janela e viu a agitação da rua, os rostos conhecidos misturados com olhares desconfiados e sussurros maliciosos. O receio de que tudo desmoronasse fazia suas mãos suarem frio. O passado do sheik era um peso que ela temia não conseguir carregar. No dia seguinte, já nas primeiras horas da manhã, Maria e o sheik se encontraram com Raquel em um café local. Como você pode ver, a ativista começava com uma positividade contagiante. Nós precisamos de um espaço onde as vozes possam ser ouvidas. Um lugar onde as pessoas sintam que suas histórias importam. Ele olhou fixamente para seu café, pensando naquelas vozes esquecidas. A conversa fluía como um rio, mas a ansiedade estava em cada olhada furtiva. Maria sentiu cada momento levá-los mais profundamente na corrente das incertezas, enquanto Raquel traçava um plano. Eu queria que você falasse com a comunidade, ouvisse suas necessidades. Elas precisam ver sua face, entender que você é mais do que um nome em jornais, disse Raquel, sua voz firme. A ideia fez o Eike estremecer. Como ele poderia se expor assim, arriscando mais de sua reputação? Mas a necessidade de reparação era mais forte.
Ele assentiu lentamente. Enquanto Maria e Raquel trocavam ideias, no fundo de sua mente, Maria sentia um frio na barriga. O que aconteceria se a comunidade rejeitasse o sheik? Após tantos anos de injustiça, seria ele capaz de se tornar um símbolo de esperança? O dia se tornaria um divisor de águas. Nossa história estava apenas começando, mas a dúvida persistia. Conseguirão romper o ciclo de desconfiança e construir algo verdadeiro? A luta estava apenas começando, e o que se sucederia poderia mudar suas vidas e a de muitos. Maria olhou no fundo dos olhos do sheik. Vamos fazer isso juntos, mas precisamos da confiança deles. A tempestade está vindo e será feroz. Você está preparado? A resposta dele poderia moldar o futuro deles. Mas o que ela não sabia era que um segredo sombrio do passado dele poderia ameaçar tudo. O sol se ergueu mais radiante do que nunca, como se soubesse da importância daquele dia. Maria e o sheik estavam a caminho da associação de moradores, onde a primeira reunião com a comunidade ocorreria. Cada passo deixava um rastro de expectativa e nervosismo. Ela sabia que a luta por aceitação seria difícil, e o coração batia acelerado no peito. Ao seu lado, o sheik, apesar da simplicidade do traje, parecia mais tenso a cada metro percorrido. As vozes da comunidade ecoavam em sua mente como um eco distante, fazendo-o hesitar. Chegando à associação, uma construção antiga de paredes descascadas, Maria parou e respirou fundo. O lugar estava agitado, pessoas conversando, algumas crianças brincando. Mas uma onda de murmúrios surgiu quando eles entraram. Olhares curiosos e desconfiados se voltaram na direção deles. O sheik, que estava a poucos passos atrás, sentiu todo o peso das expectativas e dos olhares. Você pode fazer isso, Maria murmurou, virando-se para ele com um sorriso encorajador. Basta ser genuíno. Mas ele não conseguia se livrar do medo que o consumia. O que ele diria? Como poderia conquistar essas pessoas que só conheciam seu passado legado de dor? Raquel já estava à frente, conversando animadamente com um grupo. Viu Maria e o sheik e acenou chamando-os. Pessoal, este é o nosso novo voluntário. Ele está aqui para ajudar, anunciou, com a empolgação típica que sempre teve. As expressões mudaram. Alguns ficaram hesitantes, outros claramente indignados. Um homem de meia idade, com o rosto marcado pela vida difícil, abriu a boca. Como podemos confiar em um sheik? Gente como ele só traz problemas. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. O coração de Maria disparou. O sheik virou-se para ela, os olhos refletindo a incerteza. Como poderia lidar com isso? Quebre o silêncio, ela pensou, mas precisava que ele fizesse isso por conta própria. O sheik respirou fundo, com as mãos tremendo levemente. E então, deu um passo à frente. Eu entendo o receio de vocês, começou, a voz cheia de sinceridade, mas tremendo. Eu venho de um lugar privilegiado, mas vim aqui porque quero mudar. Quero aprender com vocês e ver como posso ajudar. A multidão murmurou indecisa. Mas ele continuou. Meu passado foi marcado por erros e decisões que afetaram muitas vidas. Mas estou aqui para ouvir, e para entender. Ao ouvir isso, um jovem se levantou. Como você pretende mudar algo que nem sabe o que é? Maria sentiu o aperto na garganta. O sheik, sentindo a pressão nas palavras, piscou. Vamos criar um espaço onde suas vozes sejam ouvidas. Um centro comunitário onde possamos trabalhar juntos para melhorar a vida aqui. Eu não sou um salvador, mas prometo me esforçar. As palavras se espalharam como fogo, aquecendo corações e erguendo esperanças. Mas a desconfiança ainda estava no ar, resistente. Raquel interveio, sempre pronta para apoiar. Vamos todos discutir juntos. O que vocês realmente precisam? O que podem esperar de nós? A discussão se acendeu e o ambiente começou a mudar. Algumas vozes se levantaram, outras hesitaram, mas a chama da esperança já estava acesa. Enquanto isso, do lado de fora, um grupo de jovens observava a cena. Seus rostos expressavam uma mistura de curiosidade e desdém. Isso não vai dar certo, um deles disse, cruzando os braços. Esses dois pensam que podem mudar tudo assim. Maria não sabia que esses jovens eram amigos de pessoas machucadas pelo passado do sheik, suas histórias entrelaçadas de maneira amarga. O que eles não percebiam era que a mudança estava apenas começando, e o caminho para a aceitação poderia ser mais longo do que pensavam. Quando a reunião terminou, o sheik suspirou aliviado, mas ainda atormentado pelas incertezas. Ele se voltou para Maria e Raquel com a expressão preocupada. E se eles nunca confiarem em mim? O primeiro passo foi dado, Maria disse, colocando a mão em seu braço. Agora vamos escutar e agir. E quem sabe o que pode surgir disso? As conversas na associação continuaram por horas. Mas enquanto a
Esperança crescia, as sombras do passado do sheik se aproximavam, mais formidáveis do que ele poderia imaginar. Alguns dias depois, enquanto caminhavam juntos após uma nova reunião, uma mensagem misteriosa apareceu em seu celular. Ele a leu em silêncio e a cor sumiu de seu rosto. A tempestade prometida pode estar mais próxima do que pensamos, murmurou. E assim, o peso que havia se aliviado começava a ameaçar a construção que estava se formando. A luz da manhã atravessava as árvores, filtrando-se como um manto dourado sobre o caminho que Maria e o sheik percorriam. O clima estava tenso, carregado de um pressentimento quase palpável. O sheik olhava para a mensagem no celular, seu coração batendo forte. Aquelas palavras ressoavam em sua mente, como um alerta de que os fantasmas do passado poderiam voltar. Maria percebeu a mudança em sua expressão e, preocupada, perguntou: "O que está acontecendo?" Ele hesitou, segurando o celular com força, como se a simples presença daquela mensagem pudesse dividir suas vidas. "É da minha irmã", disse ele finalmente. "Ela está preocupada, coisas estão movimentando o passado da nossa família, e eu tenho medo." "Medo do quê?" Maria perguntou, seu olhar penetrante. A conexão que eles estavam formando, apesar das barreiras, era genuína. A história dela, de nós, pode desmoronar tudo o que estamos tentando construir aqui. Se isso se espalhar, eles lembrarão do que fiz, do que minha família fez. As palavras saíam com dificuldade, como se um peso imenso estivesse em seu peito. "Mas você não é mais o que era. Você está aqui para fazer a diferença", Maria respondeu, sua voz firme. "E isso é o que importa. Vamos enfrentar isso juntos." O sheik olhou para ela, os olhos cheios de gratidão, mas ainda havia uma sombra de dúvida. Ele precisava de mais do que apoio. Ele precisava de respostas. Nos dias seguintes, a comunidade estava se organizando para um evento maior. Uma feira de talento seria realizada para celebrar a diversidade do bairro, um passo significativo para unir as pessoas. Maria estava animada, mas o sheik se sentia como uma bomba relógio, esperando um estupim. Na feira, as cores vibrantes das barracas e a música contagiante aqueciam o ambiente. Mas, mesmo no meio da alegria, ele não conseguia relaxar. Os sorrisos estavam lá, mas as preocupações e os rumores também. E em meio a tudo isso, uma figura conhecida apareceu, um homem que foi seu rival no passado. "Olha quem decidiu dar as caras", o homem disse, um sorriso cruel nos lábios. "Acho que todos aqui vão se lembrar do que você representa." A atmosfera mudou. Os murmúrios começaram a surgir novamente. Maria sentiu o peito apertar. O sheik estendeu a mão, como se pela primeira vez estivesse disposto a lutar. "Deixe-me explicar", ele disse em voz alta, o que o fez sentir o peso de todas aquelas olhares. "Eu sou um homem diferente agora. Não estou aqui para buscar redenção, estou aqui para ajudar." As vozes aumentaram, a tensão era palpável. O público estava dividido, alguns queriam ouvir, outros lançavam olhares de reprovação. Maria, decidida a não deixar aquilo desmoronar, entrou na frente do sheik. "Não vamos deixar o passado nos definir." Sua voz ecoou e fez com que o espaço se silenciasse, atraindo todos os olhos para ela. "Todo mundo tem uma história. Podemos usar nossas experiências e dores para nos fortalecer e não para nos dividir." Foi um momento de silêncio em que todos se olharam refletindo. E então, à medida que alguém começou a aplaudir, um outro se juntou. Em instantes, o som de aplausos começou a encher a feira, um contra-ataque poderoso a qualquer desconfiança. Mas no fundo, o sheik sabia que aquilo era apenas o começo. Ele sentia que a tempestade estava próximo, como nuvens escuras sobre a cidade. O passado parecia cada vez mais presente, e as palavras da irmã martelavam em sua cabeça: "Você não pode correr para sempre." Quando o evento terminou, um aviso chegou a seu celular, dessa vez um número desconhecido. O coração dele disparou. E a mensagem o fez sentir que suas piores mentes estavam prestes a se materializar. "Estamos vindo atrás de você. Não pense que pode escapar da história." Ele olhou para Maria, que ainda estava cercada por sorrisos e agradecimentos dos moradores. E ao sentir seus olhos em seu rosto, a luta começou a ganhar uma nova dimensão. Ele sorriu, mas a incerteza estava de volta, mais forte do que nunca. Seria possível enfrentar seus fantasmas e ainda assim construir um novo futuro? Maria sentiu a inquietude crescente ao seu lado e percebeu que a batalha estava longe de acabar. O passado e a sombra surgiam como nuvens ameaçadoras e a união da comunidade, finalmente forte, poderia ser o escudo que precisavam. Porém, que caminho seguiriam agora? O sol havia se posto e a feira, agora, era apenas uma lembrança, um eco distante de risadas e vozes. A noite trazia consigo um silêncio pesado, um prenúncio do que estava por vir.
O sheik encarou a tela de seu celular, a mensagem ainda brilhando como um aviso: estamos vindo atrás de você. O peso daquelas palavras esmagava seu peito, e ele sabia que precisava agir. Vamos para casa? Maria sugeriu, tocando suavemente seu braço. Seu rosto, iluminado pela luz fraca de uma lanterna, refletia preocupação. Ele assentiu, mas a caminhada de volta parecia interminável. O que mais poderia acontecer? Privatizaria tudo que amava. Durante o caminho, ele teve dificuldades em não pensar em sua irmã. Porque o passado estava se reerguendo agora, justo neste momento de mudança. A cada passo, ele sentia como se estivesse sendo seguido, seus fantasmas dançando à sua volta. Ele queria ser forte não apenas por ele, mas também por Maria e por toda a comunidade que começava a acreditar nele. Ao chegarem em casa, Maria preparou um chá. O cheiro a envolveu, mas ele pouco notou. Sentou-se à mesa, as mãos tremendo. O que você vai fazer? A voz de Maria era suave, mas firme. Tem algo que você precisa me contar. Ele respirou fundo. Eu tenho que encarar isso de frente. Não posso deixar que esses rumores me destruam e, mais importante, não posso deixar que eles afetem você e as pessoas aqui. Então me deixe ajudar. Não é só a sua batalha, é a nossa. Ela se aproximou, segurando suas mãos, transmitindo uma força que ele sentiu fluir para dentro dele. Ele olhou nos olhos dela e viu a determinação. Seria um erro afastá-la dessa luta. Se eu for confrontar meu passado, você deve estar ao meu lado. E foi assim que decidiram enfrentar as sombras. Não iriam deixar que o passado os definisse. Precisavam se preparar. A primeira coisa que decidiriam era entender melhor de onde viriam essas ameaças. O sheik pegou seu celular e começou a investigar, sua mente fervilhando com possibilidades. A noite passou, mas os sentimentos de incerteza e desespero não desapareceram. Ele mal dormiu, pensando em como tudo poderia se desenrolar. Assim que o sol voltou a aparecer, trazendo a luz do dia, Maria já estava de pé, pronta e determinada. Vamos descobrir tudo. Sobre sua família, sobre quem está atrás de você. Precisamos de um plano. Ela estava tentando motivá-lo e a força dela despertou um novo impulso. Você não é mais quem era. Está aqui para lutar e mudar sua história. E isso começa agora. O sheik assentiu, um novo fogo acendendo dentro dele. Queria recuperar o controle da própria vida e do futuro que sonhava ao lado de Maria. Depois de muitas horas pesquisando, descobrindo informações sobre aqueles que o ameaçavam e contato com a irmã, eles finalmente conseguiram uma pista. É a família de um rival, a mesma que tentou nos separar no passado, ele disse, as palavras saindo como um sussurro. Eles não me esqueceram, e pelo jeito não me deixarão em paz assim tão facilmente. Maria olhou. Então precisamos ir atrás de respostas. Chegou a hora de confrontar seu passado e descobrir o que realmente está acontecendo. Ele respirou fundo, uma mistura de medo e determinação. O que poderiam encontrar? Seriam eles mais do que apenas fantasmas? O sheik sabia que a próxima etapa seria arriscada, mas era uma necessidade, algo que não podiam mais evitar. No fundo de sua mente fervilhava uma pergunta ressoante. E se o que descobrirmos mudar tudo entre nós? Maria, percebendo sua hesitação, segurou sua mão firme. Nada vai mudar nosso compromisso, estamos nisso juntos, ela declarou. E aquele simples ato de fé em sua voz abrandou sua ansiedade. Mas em meio à renovada determinação, o coração do sheik ainda temorava. O passado parecia um labirinto de sombras, e quando cruzasse suas paredes, o que encontrariam? Ele sabia que estavam à beira de uma tempestade, mais intensa do que poderiam imaginar. O que seria agora a próxima escolha deles? O dia amanheceu nublado, como se o céu estivesse sussurrando tentangens e preocupações que pairavam no ar. Maria e o sheik estavam sentados na pequena mesa da cozinha, cercados por papéis e anotações. O cheiro do café fresco se misturava com a tensão que preenchia o ambiente. A iluminação estava baixa, mas os olhos dela brilhavam com um fogo que ele não conseguia ignorar. Vamos começar por onde tudo começou, Maria disse, quebrando o silêncio. Aquela noite na vila quando tudo mudou. Você se lembra como a sua família reagiu aos rumores na época? Ele assentiu, relembrando os rostos aflitos e as discussões acaloradas que ocorreram. Cada palavra ainda ecoava em sua mente, pesando como grilhões em seus pulsos. Eram apenas boatos. Mas eles foram suficientes para me deixar longe de casa, para me afastar da minha família e da comunidade que eu amava. E se isso agora é uma nova chance? Maria sugeriu, sua voz firme. Se as mesmas pessoas que te afastaram também forem o que te trouxe de volta, você não precisa enfrentar isso sozinho, lembre-se. Essas palavras penetraram em seu coração, fazendo com que ele refletisse sobre a força que a estava movendo.
Ele viu nela um reflexo de tudo pelo que lutava, não apenas por si, mas por todos. Mas a insegurança ainda o envolvia, como uma sombra que não tinha intenção de ir embora. Quando saberemos se estamos prontos? E se formos atrás de respostas e tudo apenas piorar? Ele tentou, mas Maria não hesitou. Piorar? Ela riu, uma risada leve que soou em meio ao peso do momento. O que poderia ser pior do que viver com medo? Temos que ir em frente. Eu não vou deixar você enfrentar isso sem mim. Ela se levantou e começou a reunir os papéis, demonstrando determinação. Vamos falar com os moradores da vila. Alguém deve saber algo sobre o que está acontecendo. Depois de um momento de hesitação, ele se levantou e a acompanhou. Não tinha certeza do que encontrariam, mas a determinação dela era contagiante. Os dois partiram na direção da vila, cada passo marcando um novo começo. As nuvens ainda escondiam o sol, mas o calor dessas decisões começava a raiar, iluminando o caminho à frente. O ar estava denso com a expectativa, e a cada esquina que viravam, o coração do sheik batia mais rápido. Ao chegarem à praça central, a familiaridade do lugar trouxe uma onda de nostalgia, mas também de receio. Estamos aqui para ouvir, Maria declarou, e seu tom fez com que algumas vozes parassem e se voltassem. A conversa começou com sussurros tímidos, mas logo se transformou em um coro de lembranças. Histórias de um passado que não haviam sido esquecidas. Um dos moradores, um velho amigo de sua irmã, se aproximou deles. Ouvi sobre você, dizem que voltem a se aproximar da sua antiga fortuna. Mas cuidado, a família rival não está apenas de olho em você. Eles querem mais do que reconstruir um legado. Eles desejam vingança. As palavras dele ressoaram como um alerta, fazendo o sheik sentir uma onda de adrenalina e desespero. O tempo parecia parar enquanto ele olhava para Maria, que aguarda expectante. O que o passado revelaria agora? Poderiam realmente lidar com a verdade? Estou pronto para enfrentar tudo isso, mas ele hesitou, mas Maria tomou sua mão como um gesto de força. Contanto que estejamos juntos. O que vier, vamos encarar. Nesse instante, os dois souberam que as sombras que cercavam seu caminho já haviam sido desafiadas. Mas quanto peso ainda restava para ser desvendado? Ao olharem para o horizonte, a expectativa do que estava por vir pairava no ar, mais densa do que nunca. E no fundo de suas mentes, uma pergunta agonizante ecoava: seriam capazes de encontrar a liberdade que tanto desejavam ou se tornariam prisioneiros do próprio passado? O clima na praça começou a mudar. O dia, antes tímido, pareceu vibrar com a energia dos habitantes que agora se aglomeravam. Os rostos que antes eram apagados pela indiferença voltaram à vida, e a curiosidade encheu o ar. Maria e o sheik, ainda de mãos dadas, sentiram o peso das expectativas da comunidade sobre suas costas. Vamos, precisamos saber mais, ela insistiu, puxando levemente. O que mais você pode nos contar? Perguntou ao velho amigo, que olhava entre os dois como se visse uma centelha de esperança. Ele hesitou, trabalhando as palavras na boca, como se cada uma delas estivesse atolada em lembranças e desconfiança. Sabe, seu retorno traz à tona questões que nunca foram resolvidas. A rivalidade entre as famílias, a história, tudo está interligado. E os antigos ressentimentos também. Enquanto escutavam, a multidão começou a se agitar e uma mulher, conhecida como Dona Elvira, se aproximou, seu olhar carregado de tristeza e firmeza. Esse lugar já sofreu demais. As disputas entre as famílias têm ferido a todos nós. Não é apenas uma briga pessoal, querido sheik. É um ciclo de dor que perdura por gerações. As palavras dela atingiram o coração do sheik como uma flecha. Ele podia sentir a culpa e a determinação de cada um dos presentes. Olhando para Maria, viu refletida em suas feições a mesma paixão que o movia. Precisamos mudar isso, ele disse, a voz engrossando com emoção. Sim, Maria completou, sua voz vibrante como um eco de coragem. Precisamos reescrever essa história juntos. Vamos dar uma chance à paz e ao perdão. Mas não foi fácil. O murmúrio da multidão intensificou-se em desconfiança. Algumas vozes questionavam suas intenções, enquanto outras exigiam um exame rigoroso do passado. Entre sussurros, o nome da família rival começou a pairar como uma nuvem escura sobre eles. E se eles não quiserem ouvir? E se a vingança estiver arraigada nos corações deles? Alguém perguntou, quase como um grito. O sheik sentiu a necessidade de fazer algo dramático. Ele levantou a mão, pedindo silêncio. O ambiente ficou tenso, mas sua voz ressoou com um poder que o surpreendeu. Eu não vim para buscar vingança. Vim para buscar meu lugar neste lar, com vocês. Estou disposto a ouvir, a entender e a recomeçar. Dona Elvira e os outros ouviram. O olhar dela, que antes estava endurecido pelo sofrimento, suavizou um pouco. Então terá que ser verdadeiro, sheik.
Apenas a verdade pode quebrar essas correntes que prendem todos nós. As palavras reverberaram. Maria segurou a mão dele com mais força, sentindo a ansiedade crescendo. Seria aquela realmente a oportunidade de mudança que tanto esperavam? Com um olhar unido, olhou para a multidão e voltou a falar. Precisamos de um encontro, algo que una as duas famílias. Que tal falarmos com eles? Acredito que um diálogo pode abrir portas. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. De longe, um grupo se aproximava e entre eles, o rosto conhecido de um dos membros da família rival. A tensão instantaneamente reacendeu na praça e com isso, a possibilidade de esperança parecia distante. Ele vem na intenção de provocar, sussurrou Dona Elvira. O sheik olhou com firmeza para Maria, percebendo que o futuro deles tinha chegado em um momento cheio de incertezas. Mas o que essa nova interação revelaria seria fundamental. Seria um reencontro ou uma nova batalha? O que eles realmente desejavam? A comunidade se preparava. E com o coração acelerado, ele se perguntava se teriam coragem de derrubar as barreiras do ódio ou se o passado os mantivera fragmentados para sempre. O alvoroço na praça tomou proporções dramáticas quando o membro da família rival se aproximou. O ar que antes estava carregado de esperança, agora parecia eletrificado com tensões reprimidas. Maria encarava o homem de cabeça erguida, mas seu coração pulsava rápido. O choque das histórias se encontrando estava prestes a ocorrer. Vocês acham que podem mudar a narrativa assim do nada? Gritou o homem com desdém. A dor que suas famílias causaram não se dissolve com palavras vazias. Um murmúrio de aprovação se espalhou entre os membros da comunidade, reacendendo desconfiança. Maria apertou a mão do sheik, sabendo que era agora ou nunca. Se não quebrarmos o ciclo, então somos nós que perpetuamos a dor, exclamou ela, sua voz soando como um chamado para a unidade. Estamos aqui para ouvir, para entender o que todos sentiram e fazer algo diferente. O sheik, sentindo a determinação dela, tomou coragem. Eu não sou mais o homem que me escondia atrás da minha riqueza. Estou aqui para abraçar a verdade, por mais dolorosa que seja, declarou com fervor. O homem da família rival hesitou, olhando para os rostos familiares que agora o cercavam. Falar é fácil. É preciso ação, respondeu ele, o olhar desafiador, mas a dureza começava a enfraquecer. Sei o que o passado fez com todos nós. Não quero mais que isso controle nosso futuro. A multidão silenciou para absorver aquelas palavras. Maria e o sheik pediram um diálogo, um encontro para discutir o que os separava desde a época de suas famílias. Nosso objetivo é buscar a paz e o entendimento, disse Maria, sua postura firme. Vamos fazer isso juntos, mas precisamos da disposição de ambos os lados. O homem rival ponderou, a tensão tingindo seu semblante. Não posso prometer que a minha família irá ouvir, mas estou disposto a tentar. Ele olhou ao redor, buscando apoio. Antes éramos apenas inimigos. Mas talvez, apenas talvez, possamos ser mais que isso. Um clima de expectativa começou a preencher a praça enquanto as pessoas murmuravam entre si. A possível união começava a acender uma pequena chama na esperança de um novo começo, e a coragem de Maria e do sheik reverberava por todos. As semanas seguintes foram repletas de discussões. Maria, o sheik e o homem da família rival reuniram as partes interessadas, onde experiências e histórias eram compartilhadas. Havia lágrimas, risadas e reconciliações, enquanto os laços da humanidade eram lentamente restabelecidos. Cada encontro era uma oportunidade de criar entendimento, quebrar preconceitos e formar uma comunidade unida. O dia do grande encontro se aproximava. Maria sentia a emoção no ar, mas também um frio na barriga quando pensava nas possíveis repercussões. O sheik também estava nervoso. O que aconteceria se as famílias se recusassem a ouvir o clamor por mudança? E se o passado voltasse para atormentar suas tentativas de paz? No entanto, tudo estava prestes a mudar. Quando o grande encontro finalmente aconteceu, a praça estava repleta. As duas famílias estavam presentes, os olhos cheios de histórias não contadas. O sheik, com a mão entrelaçada à de Maria, fez o discurso mais importante de sua vida naquele momento. Estamos aqui para pedir perdão, começou ele, a voz firme, mas o coração acelerado. Pedimos perdão por qualquer dor que tenhamos causado no passado. Nossos erros não definem quem somos. Hoje estamos aqui para construir um amanhã diferente juntos. A atmosfera estava tensa, mas suas palavras ressoaram verdadeiras. As histórias foram compartilhadas. Reconciliações surgiram entre lágrimas e abraços. Foi um dia de novos começos. Contudo, a missão de uma mudança duradoura estava apenas começando. Maria e o sheik, com a firmeza de seus corações unidos, transformaram o sonho em realidade.
Juntos, levaram adiante projetos que mudaram a vida na comunidade, centros de ajuda, programas de inclusão e educação. Um legado de fé e transformação se formava. No final de tudo, a comunidade reconheceu que, apesar das sombras do passado, o futuro poderia ser moldado com coragem e união. Maria olhou para o sheik sorrindo. Olha o que conseguimos! E ele sorriu de volta, repleto de orgulho. Ao seu lado, qualquer batalha é possível. O amor e a esperança que floresceram entre eles e sua comunidade provaram que juntos, poderiam transformar não apenas suas vidas, mas a história de muitos. Cada ação, cada passo adiante era uma vitória. E assim, entre laços familiares e novas amizades, Maria e o sheik caminhavam rumo a um futuro colorido e luminoso, provando que a verdadeira riqueza estava na unidade e no amor. Agora é sua vez. Se você se emocionou com essa história e acredita na força da transformação, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa mensagem de esperança chegar a mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos saber de você. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Juntos, podemos fazer a diferença.